Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mestre do Photoshop com uma técnica muito especial hoje que eu utilizo em praticamente todas as minhas fotos. É o Dodge and Burn. A gente vai ter um resultado que vai sair disso para isso e eu vou mostrar duas formas de como fazer isso. Então se você quiser aprender, é só ficar aqui comigo. Então, bora aprender sobre Dodge and Burn, a ferramenta de clarear ou escurecer. Na barra de ferramentas, ela está pela tecla O. Então, você tem aqui o Dodge, Burn e também tem a esponjinha, que é para tirar a saturação da imagem. Então, a gente tem essas três ferramentas através desse atalho aqui, da letra O. Mas se eu tiver selecionado algum, eu posso pressionar a tecla Shift e depois a tecla O, que ele vai fazer a troca entre as ferramentas. Hoje vamos utilizar a foto da Fernanda, uma foto que eu fiz e eu já fiz uma pré-edição no Lightroom, ajustando a tonalidade, as cores, só que agora eu quero dar um pouco mais de destaque para ela, então a gente vai utilizar a ferramenta agora do Dodge and Burn. Existem várias formas para a gente utilizar essa ferramenta. Eu poderia utilizar em cima da foto mesmo, ou até mesmo duplicar essa camada e fazer em cima, então eu poderia selecionar aqui o Dodge, que é o do clareamento, e passando aqui nas áreas que eu gostaria de clarear. Aqui eu estou utilizando o meio tom, mas eu tenho outras três opções também, como sombras e luzes, e também a quantidade de exposição. Então aqui, se eu deixar com bastante exposição, ó, ele vai aumentando na parte dos meios tons, tá? Só que se eu fizer isso em cima da imagem que eu tenho aqui, eu não vou saber onde parar, né? Então vai acabar passando um pouco mais do ponto. Então, uma técnica que eu achei bem interessante é o seguinte, aqui eu vou clicar em nova camada, eu vou pegar aqui o baldinho e vou selecionar a cor agora 80, 80 e 80. É quase mais aqui no meio aqui, ó. Eu vou dar OK e eu vou pintar essa camada com essa cor. Aqui eu vou colocar que vai ser o Dodge, que é para clarear, tá? E eu vou fazer isso novamente, então eu vou duplicar essa camada aqui, e esse aqui vai ser para escurecer, então temos aqui o Burn. Bom, então nessas camadas aqui, o que eu vou fazer? Para cada uma delas eu vou colocar em Overlay, e pode ver que não vai mudar nada na imagem, então eu posso habilitar, desabilitar aqui, não mudou nada. Mas agora vamos utilizar a ferramenta aqui do Dodge e do Burn. Primeiro eu vou selecionar a camada aqui de clarear, eu vou escolher aqui o Dodge, então eu posso escolher entre as opções que eu quiser aqui, eu vou colocar meio tom, e eu vou deixar aqui também no 20, e aqui para vocês começarem a ver a diferença. Então eu vou clarear um pouco mais na parte dos meios tons, deixar um pouco mais de destaque a parte onde está pegando mais luz do rosto dela, em alguns lugares que pegam luz. Aqui posso fazer alguns detalhes. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma Wacom, então fica muito mais fácil para fazer aqui, mas dá para fazer também no mouse. Eu fiz muitas vezes no mouse e como tem essa parte de controlar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, então fica muito tranquilo para conseguir fazer. Então aqui eu estou pegando alguns detalhes onde a luz está chegando, porque aqui vai fazer toda a diferença. Então eu vou aumentando aqui o brush, eu vou trabalhando aqui cada vez mais, eu posso trabalhar um pouco mais no rosto dela, colocando aqui para sombras. Vamos tentar diminuir um pouco mais essa parte aqui do olho dela, algumas pequenas áreas aqui. E aqui, quando a gente desativar essa camada, a gente já consegue ver o resultado. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, é sempre legal ver um pouco mais afastado, então aqui a gente já tem um pouco dessa diferença. E aqui a gente pode ir trabalhando dessa forma. A mesma coisa serve também para o Burn. Eu seleciono aqui a camada do Burn, eu vou ter que trocar aqui também, lembrando a tecla O ou Shift O para trocar, então aqui é a mãozinha. Aqui vou escolher o meio tom, vou colocar aqui também, eu vou deixar mais ou menos aqui na parte do 24.
Então aqui no Burn, vamos lá, vamos ir escurecendo algumas áreas. Então aqui dá pra gente ir trabalhando com isso também. Então aqui eu vou pegar um pouco mais das áreas que já estão mais escuras, onde tem a sombra. E às vezes eu posso até exagerar um pouco mais, porque é o que eu vou mostrar para vocês na parte para controlar esse efeito. Aqui eu vou trazer aqui para reforçar um pouco mais essa sombra, para aparecer um pouco mais do volume. Aqui para o brush a gente pode aumentar ele um pouco mais, ó. E contornando aqui, deixando as partes um pouco mais escuras. Eu posso aumentar também aqui a exposição e ser um pouquinho mais rápido para mostrar aqui para vocês como seria isso. Então aqui eu estou escurecendo de uma forma tipo geral, só para a gente analisar um pouco de como seria esse efeito, mas é importante você ir tratando da melhor forma a imagem e se aproveitando também de detalhes, tá? Então aqui às vezes tem essa parte um pouco mais escura, aqui também, nessa parte aqui. Então é interessante que isso vai dando um volume bem legal para a imagem. Então aqui principalmente nessa parte contornando o rosto, mas ó, aqui já está ficando um pouquinho demais. Então aqui é um pouco já do primeiro resultado que a gente tem. E uma coisa que a gente pode fazer é ir ajustando aqui, ó. Eu posso deixar às vezes um mais fininho, peguei pesado demais, ou no Dodge aqui também, ó, dá pra ir diminuindo aqui pra gente trabalhar nisso. E eu posso criar outras camadas também. Aqui, já tem aqui o cinza, eu vou colocar um overlay. E nesse aqui eu vou aproveitar para fazer aqui um dodge da parte do olho dela. Olha só que legal. Aqui esse olho aqui ele não está com tanto destaque assim, mas quando você tem às vezes bem nítido a parte do olho, pode aproveitar para fazer um pouco mais de risquinhos, para deixar um pouco mais natural do que simplesmente só clarear uma parte. Mais futuramente eu mostro com um pouco mais de detalhe sobre essa parte de clarear os olhos. Mas olha só como já fica um efeito bem interessante se a gente fizer isso, ó. Então aqui já tem a mudança. Aqui do Burn também podemos ir escurecendo mais alguns pontos, lembrando que ele está com só 14%, então posso ir ajustando aqui. Então aqui eu já consigo já fazer essa brincadeira com Dodge and Burn, então eu vou agrupar tudo aqui para mostrar para vocês o antes e depois, um pouquinho mais com aqui detalhes. Então aqui está o antes e depois utilizando essa técnica aqui. Eu vou deixar esse grupo aqui chamado como técnica 1. Então esse grupo aqui da técnica 1 eu vou deixar desabilitado para a gente fazer agora a outra. Eu vou aqui adicionar uma nova camada de ajuste e vai ser uma curva. Então vou vir em Curves. Aqui na camada de curva eu vou selecionar aqui o ponto do meio e vou clarear a imagem. Eu vou fazer a mesma coisa, mas aqui eu vou colocar como Dodge e eu vou criar uma outra camada agora de curvas. Só que agora selecionando um ponto aqui no meio e escurecendo a imagem, tá? Então esse aqui vai ser o Burn. Nessas duas camadas eu vou clicar na máscara e vou apertar Ctrl I, ele vai inverter. Então aqui na camada quando eu crio, aqui no branco ele está em cima da imagem, tudo que está branco está visível. Então eu preciso inverter e deixar aqui em preto. Então para aparecer a gente teria que pegar o pincel e pintar com a cor branca para ela aparecer. E é o que a gente vai fazer agora para essa parte. Então temos aqui selecionado, temos selecionado aqui a máscara, eu tenho aqui no Dodge,
eu vou utilizar aqui o brush, tá? E eu tenho que utilizar o branco. Uma coisa muito importante, como eu estou utilizando aqui uma mesa, vai ser muito mais fácil de eu utilizar a pressão de como eu quero que apareça aqui. Você que estiver no mouse, você vai ter que utilizar muito mais a opacidade aqui em cima, que vai direcionar um pouquinho melhor do seu brush, tá? Então eu vou deixar aqui o flow, eu vou deixar aqui a opacidade mais ou menos aqui um 8, e aqui a gente já consegue já ir brincando com a imagem em cima da máscara. Então, utilizando aqui o brush, eu vou começar aqui a pintar e fazer praticamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes com a ferramenta do Dodge, tá? Então aqui vai selecionando as áreas mais claras e a gente vai tendo um pouquinho mais de destaque. Então isso aqui funciona super bem. Aqui vou tentar mostrar para vocês aqui da melhor forma a máscara. Vamos ver se é possível ver. Mas olha só que interessante aqui, tá vendo? Nessa parte aqui já está mostrando o branco que ele está aparecendo. Então essas são as áreas que a gente está pintando aqui do rosto dela. Então eu posso utilizar aqui também o dedo, fazer exatamente o que fizemos antes, só que utilizando diretamente a ferramenta do Dodge. Eu gosto muito de utilizar as duas técnicas, tá? Então, assim, escolha qual que for a mais ideal para você e aí você já consegue já brincar e fazer com isso. Aqui eu acho bem interessante porque eu vou trabalhando bastante o pincel e eu vou controlando ele. Então, nesse aqui, eu acredito que é um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, eu fui e pintei mais do que deveria. Eu vou utilizar aqui a opacidade um pouco mais forte, um 63, só para mostrar aqui. Então, vamos supor que eu fui e pintei toda a parte do olho. Então, aqui eu vou deixar bem claro. Se olhar aqui na máscara, pode ver que está um branco bem mais forte. E eu falei assim, caramba, isso aqui ficou muito forte. Só que se eu utilizar a opacidade aqui para diminuir, ele vai diminuir tudo. E não é o que eu quero. Então eu posso inverter a cor aqui do brush, ou mudar para borracha, mas tem que ser ali no preto. E aqui, essa área aqui, ó, eu consigo pintar com o preto. E é legal também saber que eu posso mexer com isso com opacidade. Então vamos supor que aqui está muito branco, como mostra aqui na máscara, eu posso utilizar uma opacidade menor e eu posso simplesmente só diminuir o clareamento. Então fica muito mais interessante para você trabalhar. Então aqui eu posso aproveitar também e já fazer, de deixar o olho um pouco mais claro. Posso até criar uma outra camada, mas eu vou aproveitar essa aqui, já que eu tenho essa configuração de ir ajustando o branco aqui da melhor forma, até porque o outro, lembra, ele era em camadas de cinza. Então para que ele voltasse ao normal eu teria que pintar com a cor cinza. Não vai ser tão diferente do que a gente tem aqui, certo? Mas como tem a máscara, é até interessante por uma outra razão também. Então, olha só quantas coisas que a gente consegue configurar. Então aqui, ó, um pouco mais de clareamento. Então aqui já tem um ajuste bem legal. Olha só como que ficou a região do olho dela. Mas legal também é que, assim, como aqui é uma máscara, eu posso clicar aqui para ajustar a curva e eu posso voltar aqui para a curva novamente. Então, vamos supor que eu deixei muito claro aqui, eu posso diminuir a claridade aqui ou ajustar em outros pontos que eu possa achar mais interessante. Onde eu posso trazer a parte mais escura um pouco mais para o claro, ou todos mais para cima, ou a só parte mais clara também. Eu posso mexer isso, ou também escurecer. Aqui fica melhor, mas eu posso ajustar aqui da melhor forma, fora também a opacidade. Então, acredito que isso aqui ele me dá uma possibilidade muito maior para ajustes. A mesma coisa vai para o Burn. Então, mais uma vez, eu tenho que pintar essa área da máscara de branco. Então, vamos lá para o pincel. Vou aumentar aqui o pincel. Vou colocar aqui para a gente fazer. Então, vou colocar aqui um pouquinho mais forte, mas eu vou aumentar aqui o pincel para a gente fazer nessa área em volta dela. Então aqui vai ser muito pela criatividade de vocês, tá? Então aproveitem isso aqui da melhor forma. Cuidado para não abusar tanto disso e deixar o rosto um tanto desconfigurado. Então é bom de criar dessas camadas desse estilo, porque vai te dando um pouco mais de liberdade para ver como tá o antes e depois. Tenta não fazer direto na imagem, eu vou diminuir aqui novamente,
para ficar aqui bem pequenininho, para que a gente consiga ver as camadas aqui. Então pode ver que o Burn ele pintou um pouco mais na máscara, e aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, eu vou diminuir a opacidade, eu vou pegar umas áreas que eu gostaria de deixar um pouco mais de destaque. É muito parecido com o que eu fiz utilizando a outra técnica. Então aí você pode me dizer então qual técnica que você mais gostou. Então deixa aqui nos comentários e fala pra mim qual que você mais gostou, qual que você usa. Às vezes tem uma outra técnica, eu gostaria muito de saber. Então aqui eu vou escurecendo aqui um pouco mais da parte do rosto dela. Aproveitar as sombras, aqui a gente tem umas sombras um pouco mais duras porque tinha o sol caindo aqui. Posso voltar para o Dodge, posso pintar as partes mais claras que eu gostaria. Então depende bastante das suas fotos. Eu só estou fazendo aqui um apanhado geral só para mostrar um pouco melhor dessa técnica para vocês. Então aqui fica bem interessante. Então temos aqui, vou agrupar novamente, temos aqui então a nossa técnica 2 de Dodge and Burn. Bom, então temos aqui a técnica 2 utilizando as curvas e a técnica 1 utilizando uma camada com cinza e um overlay aqui no Blend Mode para fazermos aqui o Dodge and Burn. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários então aí qual foi a técnica que vocês mais gostaram de ver. Então não esquece de se inscrever no canal e também curtir. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau!